TDA, TDAH, TDAH. O que significam essas siglas? Será que é tudo a mesma coisa? Eu sou Natália Ribeiro, psicopedagoga, e hoje vim conversar com vocês sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Quando eu falo TDA, TDAH, TDAH, eu quero dizer exatamente isso. É um transtorno que tem tanto déficit de atenção quanto a hiperatividade. Porém, em alguns casos, a hiperatividade é mais evidente e em outros casos, a desatenção se ressalta mais. O que é esse transtorno? Bom, esse transtorno é um transtorno neurobiológico com causas genéticas que aparece na primeira infância e segue por toda a vida. Normalmente, ele é detectado na idade escolar. O TDAH ele é dividido em 3. TDAH com desatenção, que são as crianças que apresentam falta de concentração, falta de foco, crianças que possuem uma dispersão mais acentuada, uma falta de atenção mais exagerada. Nós temos também o segundo, que é o TDAH com hiperatividade, que são crianças mais ansiosas, mais inquietas, ligadas no 220, ligadas no motorzinho, crianças que agem impulsivamente. E nós temos o TDAH combinado, que é o misto, que é a junção tanto da desatenção quanto da impulsividade. E aí você me pergunta, o TDAH é um transtorno novo, Natália? Não, ele não é um transtorno novo. O TDAH ele vem sendo estudado há muito tempo, desde o século XIX. E ainda hoje, os estudiosos e a comunidade médica ainda estudam sobre esse transtorno, sobre as suas causas, sobre o seu tratamento, que é muito importante. E por falar em tratamento, eu lhe pergunto, o TDAH é uma doença? Não, ele não é uma doença, porque ele não tem cura. O TDAH, ele tem tratamento, ele deve ser tratado. Para quê? Para que as suas características, os seus sintomas sejam minimizados. É interessante a gente ressaltar que conforme a criança vai desenvolvendo, vai crescendo, os que têm o TDAH com hiperatividade, a hiperatividade vai diminuindo e a desatenção vai aumentando. Então, a gente vai encontrar, em sua maioria, o déficit de atenção em adultos, meninas e mulheres adultas. Então, esse transtorno de déficit de atenção, gente, precisa de atenção, precisa de cuidados, precisa de tratamento, para que as pessoas que possuem esse transtorno possam ter uma qualidade de vida melhor. Pesquisas recentes realizadas pela comunidade médica e científica mostram que a prevalência do TDAH é muito maior nos meninos. E por que será? Porque nos meninos, a prevalência do tipo TDAH, tipo hiperativo, impulsivo, é muito maior. Já nas meninas, o TDAH tipo desatento é o que prevalece. Como eu disse, o TDAH ele surge na primeira infância e na fase escolar é que ele começa a ser notado e começa a ser diagnosticado. Portanto, quando os meninos vão para a escola, eles são diagnosticados precocemente, porque em sala de aula o professor ele nota com muito mais facilidade a criança que tem o TDAH tipo hiperativo, porque é uma criança agitada, uma criança que não para um segundo, uma criança que as perninhas ficam o tempo todo balançando, que deixa o lápis cair. É aquela criança, às vezes, dita como estabanada, impulsiva, que conversa o tempo todo em sala de aula. Então, são crianças que agitam a sala de aula. E por terem essas características, o professor ele nota de forma mais rápida e é encaminhado aos especialistas e aí surge o diagnóstico precoce. Já nas meninas que têm o TDAH tipo desatento, elas são mais quietas, mais calmas, elas são introspectivas, elas entram em silêncio e saem em silêncio.
Então, elas precisam de mediação para desenvolver seu raciocínio lógico, para desenvolver a sua oralidade, participação em sala de aula. São crianças que não dão trabalho, que entram quietinhas e não atrapalham a sala de aula. Então, não são notadas. Por isso que em pesquisas a gente tem uma maioria de meninos diagnosticados. E as meninas são em minoria por conta da dificuldade de serem diagnosticadas de forma precoce como dos meninos. Então, essa é uma curiosidade sobre o TDAH. Quais são as causas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Esse transtorno não é um transtorno novo. Ele vem sendo estudado já há muitos anos, desde o século XIX. E muitos estudos foram feitos. Inclusive, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção fez o levantamento de 4 pontos que influenciaram o TDAH. O primeiro ponto que eles levantam é o fator da hereditariedade. Em pesquisas feitas com as crianças que possuíam o TDAH, eles descobriram que na família dessas crianças haviam pessoas como avós, pais, tios, que também possuíam características similares às características dessas crianças. E mesmo eles não tendo sido diagnosticados com TDAH, o fator hereditariedade teve um peso muito maior e foi comprovado que, de fato, as crianças que possuem o TDAH, elas podem ter parentes, pessoas na família que possuem o mesmo transtorno. Um outro ponto levantado é o consumo de substâncias inadequadas durante a gestação, como nicotina, álcool e outras substâncias químicas, que durante esse momento, esse período de gestação, influencia e faz com que haja uma má formação desse bebê, dessa criança. E aí leva também a esse transtorno. Um outro fator levantado por eles, pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, é o fator do sofrimento fetal. Então, durante o parto, a mãe que tiver um sofrimento fetal, a criança passar por um transtorno, um problema, ela também pode adquirir o TDAH. E o quarto fator que eles colocam é algo mais incomum, é o fato de crianças ficarem expostas a chumbo. Fazem com que as crianças também tenham características similares às características do TDAH. Quais são os sintomas do TDAH? São muitos os sintomas. Vamos lá? O TDAH existe do tipo desatento, do tipo hiperativo impulsivo e o combinado, que são os dois. Então, esse transtorno ele vai envolver inúmeras características. As crianças que possuem esse transtorno, elas têm alterações no seu córtex frontal, que é essa região aqui do nosso cérebro. É a região mais desenvolvida nos seres humanos. E essa região ela é responsável pela inibição de comportamentos inadequados, pela organização, pelo planejamento, pela atenção, pela memória e pela concentração. Então, se existe uma alteração nessa região do cérebro, com certeza essas habilidades elas vão ficar defasadas. E aí as conexões entre os neurônios não vão agir da forma que deveriam agir. Então vamos lá. A criança que possui o TDAH é uma criança que perde o foco com maior facilidade. Ela se dispersa com maior facilidade. Ela não presta atenção em detalhes. Ela olha tudo assim, no todo, no geral, mas detalhes, algumas coisas mais... algumas coisas que exigem um pouco mais de atenção são passadas despercebidas. São crianças também que não têm paciência e calma
para atividades que exigem um esforço mental. Normalmente elas começam uma tarefa, uma atividade, e elas param no meio do caminho. Elas não finalizam. A maioria não finaliza a tarefa de aula, as tarefas domésticas. Uma característica também que eu escuto muito aqui no consultório, né, que os pais colocam para mim, são o fato da criança começar uma tarefa, às vezes, tô arrumando meu quarto. E aí ele tá lá arrumando o quarto dele, organizando, dali a pouco ele tá em outro ambiente da casa, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Em adultos isso acontece muito, né? A mãe começa a limpar a cozinha, arrumar as coisas, dali a pouco ela vai pro banheiro fazer uma outra coisa e ela vai arrumar o quarto e ela não consegue ficar em um único ambiente, né, finalizando aquela tarefa. As crianças que possuem TDAH, elas também vão apresentar características de impulsividade, de inquietude. Elas vão preferir atividades que envolvam movimento, envolvam o corpo, do que as atividades de esforço mental. E atividades que envolvam o corpo, que sejam calmas, elas também não vão querer, não vão dar muita preferência. Elas preferem coisas mais animadas, mais agitadas. Um outro fator também é a questão de interromper. Eles têm o hábito de interromper a conversa dos outros. Eles têm também o hábito de não conseguir aguardar a vez deles de falar e a vez dele, por exemplo, no jogo. Eles querem tudo para ontem, né? Tudo tem que ser ali acelerado, né? Conforme eles. Esses sintomas, eles vão, de fato, prejudicar tanto o seu relacionamento social quanto o seu rendimento escolar. Porque são crianças e adolescentes que se dispersam com muita facilidade na sala de aula e até em casa no momento em que eles estão estudando e fazendo uma atividade. Então, qualquer coisa no ambiente se torna um distrator. Às vezes, um barulhinho. Sabe aquela criança que está em sala de aula e ela está escrevendo, de repente ela vai, deixa o lápis cair para poder ela levantar e pegar, ou o amiguinho do lado deixa o material cair no chão, o barulho distrai, ou ela vê um movimento fora de sala de aula e aquilo também faz com que ela perca o foco. São crianças que têm dificuldade até para copiar o dever do quadro, porque ela começa a copiar e quando ela volta, ela não sabe aonde ela parou. Ela simplesmente perdeu ali o fim da meada. Então a gente precisa ficar muito atento a essas características para poder ajudar essas crianças, ajudar nessa mediação, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, para que eles possam ter um rendimento escolar melhor. Agora a gente vai saber um pouquinho sobre o diagnóstico desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico, ele é fechado por um psiquiatra. Esse diagnóstico, ele não é simples, então ele precisa ser levantado várias observações e várias informações sobre esse paciente, né, essa criança ou esse adolescente. É como se fosse um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Então, a gente precisa desse levantamento, né, de todas essas características. E aí, para a gente fechar um diagnóstico de TDAH, a gente precisa que todos esses sintomas que eu falei para vocês sejam sintomas que prevaleçam em vários contextos. A criança, ela tem que ser acelerada, agitada, dispersa, em todos os ambientes que ela vive. Em casa, na igreja, na pracinha, na escola, em qualquer ambiente, ela deve agir da mesma forma. São sintomas que precisam estar presentes com no mínimo 6 meses, né, para a gente poder chegar à conclusão, né, de que a criança pode estar nesse quadro de TDAH. E esse quadro de TDAH,
E esses sintomas, eles podem vir acompanhados de outros transtornos. A criança que possui o TDAH, ela pode ter outras comorbidades também, como a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, onde a criança tem dificuldade para decodificar códigos, símbolos, né? Então ela tem dificuldade na leitura, e isso vai refletir também na sua escrita. Transtorno de ansiedade, são crianças também que podem desenvolver o TOD, que é o transtorno desafiador opositor. São crianças que têm uma dificuldade muito grande em seguir regras, em seguir combinados, em aceitar o não, né, em saber lidar com frustração. Inclusive, muitos estudos foram feitos a respeito do emocional da criança que possui o TDAH. Por quê? São crianças que têm dificuldade em lidar com o emocional, né, em lidar com essa frustração, com esses momentos em que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, essa parte emocional da criança é uma parte difícil para ela poder lidar. Então, nós temos aí inúmeras características, e aí eu vou fechar com uma característica que é muito comum, que eu escuto muito também dos pais. É assim: Natália, eu dou um recado pro meu filho, peço para ele fazer alguma coisa, ou levar o recado para alguém, e no meio do caminho ele volta e fala: o que você falou mesmo? E ele esquece. Crianças com TDAH são crianças também esquecidas. Lembra quando eu falei que essa parte do nosso cérebro frontal, ela é responsável pela concentração, planejamento e memória? Então, são crianças que têm essa parte da memória um pouco defasada. Então, ela esquece as tarefas, ela esquece parte da rotina, ela perde materiais escolares, materiais que ela precisa utilizar no dia a dia. Então, vamos ficar atentos a essas características e fazer o melhor aí para a criança que possui esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico do TDAH. Como que a gente vai ter certeza que aquela criança tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Conforme eu disse, o TDAH tem muitos sintomas. E essa criança, esse adolescente, para ele se enquadrar nesse transtorno, ele precisa apresentar esses sintomas de forma contínua, e que esses sintomas tenham também um nível alterado. Então, a criança, ela se distrai, mas ela se distrai de que maneira? É uma forma acentuada, né? É com muita facilidade, qualquer coisa, é sempre. Então, a criança, ela precisa apresentar esses sintomas em todo o contexto em que ela vive. Em casa, na escola, na pracinha, na igreja, enfim. Todos os lugares que essa criança estiver presente, ela precisa apresentar esses sintomas, esses comportamentos. Além disso, esta criança, esse adolescente, precisa ter presente esses sintomas já há algum tempo em sua vida. No mínimo 6 meses, esses sintomas precisam estar aparecendo. Então, para a gente poder fechar um diagnóstico, a gente precisa fazer um levantamento de todas essas informações que a gente colhe da escola, da família, para poder ver se essa criança e esse adolescente realmente se enquadra no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, hoje, nós falamos muitas coisas importantes do TDAH. O que é o TDAH, as suas causas, os seus sintomas, né? O diagnóstico, como a gente faz para ter certeza que essa criança, esse adolescente se encaixa. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que você também acredita que vai ajudar.